Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da companhia SLC Agrícola, que apresentou os resultados do terceiro trimestre desse ano de 2023. Nesse vídeo nós vamos analisar profundamente a companhia SLC, trazendo para você, investidor, o cálculo do valor intrínseco das ações segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham, calcular também o preço teto segundo o método de investimentos do Luiz Barsi e dar aquela olhada nos seus principais indicadores de valuation. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da SLC Agrícola. O objetivo aqui do vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, antes da gente começar, vamos olhar como que o mercado está recomendando e olhando para as ações da SLC. E para a gente começar, eu trouxe aqui para a gente uma recomendação do Morgan Stanley, um dos principais bancos de investimentos aí do mundo. Segundo os analistas aqui do Morgan Stanley, a recomendação para as ações da SLC Agrícola é de compra, ou seja, eles alteraram a recomendação que antes estava em neutra para compra, e o preço-alvo colocado aqui pelos analistas do Morgan Stanley está na casa dos R$51. Segundo essa matéria, o potencial de valorização é de 40% para as ações da SLC. E vale destacar, investidores, que as ações subiram um pouco nessas últimas semanas. Considerando esse ganho de capital aqui do Morgan Stanley, no momento nós teríamos aqui um ganho de capital, se as ações chegarem lá na casa dos R$51, de 35,16%. Como vocês já sabem, investidores, aqui no canal a gente sempre compara com outras recomendações de mercado. E eu trouxe aqui para vocês uma recomendação da Genial Investimentos. Segundo os analistas aqui da Genial, a recomendação é de compra com preço-alvo aqui na casa dos R$60, ou seja, eles estão bem mais otimistas. Porém, essa recomendação ela é um pouco mais antiga quando a gente compara lá com a do Morgan Stanley, então talvez alguns dados aqui estejam desatualizados. De qualquer forma, investidores, eu trouxe aqui uma recomendação da XP Investimentos, e essa recomendação é do início desse ano de 2023. Segundo os analistas aqui da XP, a recomendação para as ações também está em compra e o preço-alvo aqui na casa dos R$58, ou seja, bem em linha com as outras duas recomendações que a gente olhou. No entanto, investidores, será que faz sentido esse preço que os analistas estão colocando aí no mercado? Deixa aí nos comentários, investidores, o que vocês acham. Será que as ações da SLC vão sair lá da casa dos R$37 para R$50? Vai lembrar que esse vídeo aqui eu estou fazendo para vocês no mês de dezembro. Eu acho bem difícil essa recomendação se concretizar ainda este ano, mas deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Bom, para ajudar a gente a entender esse preço-alvo que os analistas colocaram, eu vou trazer para vocês aqui o cálculo do valor intrínseco das ações segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Vale destacar, investidores, que no segundo trimestre, quando a companhia soltou os seus resultados, eu calculei aqui com vocês o valor intrínseco segundo os dados do segundo trimestre. E apenas para lembrar, naquela época, o valor da cotação estava aqui na casa dos R$40 e a gente chegou a um valor intrínseco de R$46,27. Ou seja, lá no segundo trimestre, nós investidores tínhamos 16% apenas de margem de segurança para investir na SLC. Segundo o cálculo aqui atualizado com os preços de PL e VPA mais atuais, pois vale lembrar, investidores, essa fórmula aqui é a fórmula original, criada lá em 1940. Então, naquela época as empresas tinham outros tamanhos. Eu atualizei aqui embaixo nesse quadro para os números atuais das companhias do nosso mercado. Então, naquele segundo trimestre a gente tinha aqui 49% de margem de segurança e um valor intrínseco de R$59, bem parecido com as recomendações que a gente viu lá no mercado. Porém, investidores, eu atualizei aqui com as informações do terceiro trimestre. A gente percebe aqui que o preço das ações caiu bastante, melhorou aqui o seu indicador LPA, que é lucro por ação, e também teve uma leve melhora aqui no indicador VPA. E com isso, o valor intrínseco para as ações chegaram aqui na casa dos R$52,33, com uma margem de segurança super boa, de 39%. Isso, obviamente, comparando com a do segundo trimestre. Levando em consideração a fórmula atualizada, nós teremos um valor intrínseco para as ações de R$67 e uma margem de segurança de 79%. Portanto, a SLC Agrícola está dando a oportunidade aí para aquele tipo de investidor que quer comprar as ações de uma companhia bem barato e vender quando elas chegarem próximo do seu valor intrínseco. Bom, investidores, para a gente entender essa melhora aqui que teve na margem de segurança, vamos analisar agora os resultados apresentados pela companhia nesse terceiro trimestre.
Aqui na apresentação de resultados, investidores, eu não vou olhar todas as páginas junto com vocês para a gente não perder muito tempo, eu só vou trazer os principais destaques. Aqui nesse slide, o gestor ele compartilha conosco a oscilação do preço do algodão. Vale lembrar que a SLC ela produz commodities, ou seja, os três principais produtos que ela tem hoje é algodão, soja e aqui embaixo o milho. E o gestor ele sempre coloca na apresentação os preços negociados no mercado, até porque isso influencia diretamente na lucratividade da companhia. Caso vocês aí não saibam, o algodão, a soja e o milho eles são negociados livremente no mercado, ou seja, os preços dessas commodities elas oscilam de acordo com a oferta e a demanda. E aqui nesse gráfico a gente pode perceber que no ano aqui de 2023 o preço da commodity ficou bem estável aqui na casa dos 74,89. A mesma coisa eu percebi que houve aqui na soja. O preço ficou bem estável, teve uma queda aqui no início do ano, porém ficou estável aqui na casa dos R$13. E para o milho, a gente percebe que houve uma grande queda nesse ano de 2023. E é importante a gente correlacionar esses resultados aqui, essas oscilações nas commodities com os resultados da companhia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui na parte de destaques financeiros. Comparando aqui o terceiro TRI desse ano com o terceiro TRI do ano passado, a gente percebe aqui, investidores, que a receita líquida da companhia aumentou 21%. Isso é excelente. A SLC Agrícola ela está vendendo mais commodities aí no mercado. O resultado bruto da companhia subiu 250%, um excelente resultado. E a margem bruta teve uma alta de 23 pontos percentuais, que é também um excelente resultado. Agora, quando a gente olha aqui o resultado operacional, a gente vê uma alta de 760%, um excelente resultado aí para a SLC Agrícola. E isso aqui se reflete em margem operacional, e isso reflete numa margem operacional 21 pontos percentuais a mais comparado com o terceiro TRI do ano de 2022. O lucro líquido da SLC também melhorou, saindo aqui de um lucro negativo lá no terceiro TRI do ano passado para um lucro positivo nesse ano. E a margem líquida da companhia subiu 15 pontos percentuais nesse trimestre. Aqui ao lado, investidores, a gente vai ter os mesmos resultados, porém olhados por um horizonte maior. Ou seja, a gente está olhando aqui 9 meses, os 9 primeiros meses de 2022 com os 9 meses aqui de 2023. E quando a gente faz essa comparação de longo prazo, a gente percebe que as receitas caíram 2% comparado com o ano anterior, o resultado bruto da companhia caiu 3,4%, a sua margem bruta teve uma queda aqui de 0,06 pontos percentuais, não é uma queda muito relevante, porém o seu resultado operacional nesse ano foi 6,4% a menos, ou seja, isso traz uma margem operacional 1,7 pontos percentuais a menos do que o ano passado. E é claro, né, investidores, isso vai se refletir diretamente aqui no lucro líquido da companhia, que está sendo atualmente 9% a menos do que do ano passado. Ou seja, investidores, aquela queda que a gente viu lá no milho provavelmente impactou bastante a SLC nesse ano, porém não é uma queda muito relevante, mas a gente deve ficar de olho aqui principalmente na parte do endividamento da companhia, pois quando a gente compara aqui com o ano passado, o quarto trimestre, com esse terceiro trimestre de 2023, a dívida líquida sobre o EBITDA saiu de 0,77 vezes para 1,34 vezes, ou seja, teve um aumento significativo na dívida líquida sobre o EBITDA. E é exatamente isso que preocupa os investidores. E a gente percebeu que do segundo trimestre desse ano, as ações saíram da casa do valor de R$40 para 37, ou seja, esses resultados ruins desanimou bastante os investidores. Porém, eu tenho uma notícia boa aqui para trazer para vocês. A SLC está com um programa de recompra de ações, com o objetivo de recomprar 4 milhões de ações. Ou seja, a companhia está bem otimista aí com as suas ações no longo prazo. Ou seja, ela não iria comprar as ações, sendo que as ações realmente não estivessem bem baratas. Então isso é um ponto positivo para nós investidores. Bom, investidores, antes da gente calcular o preço teto segundo o método do Luiz Barsi, vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores da companhia e principalmente nos dividend yields. Bom, a SLC nesse ano, ela já distribuiu aqui o equivalente a 7,80% em dividendos. Isso é excelente
excelente para nós investidores, principalmente se você é aquele investidor que está construindo uma carteira previdenciária, que tem um foco em recebimento de dividendos. E a gente vai usar esses dados daqui a pouco para calcular o preço teto segundo o método Barsi. Mas dando uma olhada aqui nos indicadores de valuation da SLC, começando aqui pelo PL, que é o indicador mais conhecido aí na bolsa, que compara o preço das ações com a sua lucratividade, o PL hoje da SLC está aqui em 7,28. Quando a gente abre o gráfico para olhar o histórico, a gente percebe que o PL da companhia é o menor desde a sua série histórica. Ou seja, com o PL nesses níveis, é uma oportunidade de compra para nós investidores. Ou seja, confirmando o que nós vimos lá no cálculo do valor intrínseco das ações da metodologia do Benjamin Graham. Mas vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores para a gente ter uma visão mais geral da companhia. Olhando aqui para o P sobre VP, que também compara o preço das ações, porém com o valor patrimonial, está aqui na casa dos 1,61. Quando a gente olha a média histórica da companhia, que gira aqui em torno de 1,31, a gente percebe que o seu P sobre VP estava trabalhando acima da média desde o ano de 2018. No entanto, investidores desde 2021 vêm caindo aqui ano a ano. E isso pode representar também para nós uma oportunidade de compra, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos dar uma olhada aqui também no LPA, lucro por ação. Dando uma olhada aqui no seu histórico, a média da SLC é de 2,53. E desde o ano aqui de 2020, a SLC vem trabalhando com lucro por ação acima das suas médias, ou seja, ela vem apresentando excelentes resultados desde o ano de 2020. Porém, como nós vimos lá nos resultados desse terceiro trimestre, ela apresentou uma queda aí nesse ano. E a gente vê isso bem ilustrado aqui no gráfico, investidores, mas é importante a gente ficar acompanhando esses números bem de perto. Pois se a SLC continuar mantendo aqui o lucro por ação acima da sua média, com certeza os investidores vão olhar isso com bons olhos e o preço das ações vão subir no futuro. Bom, dando uma olhada aqui nos próximos indicadores, eu não vou passar pela parte de endividamento, pois a gente já viu isso super atualizado lá na apresentação de resultados. Mas dando uma olhada aqui nos indicadores de eficiência, indo direto aqui para a margem líquida, que está girando em torno aqui de 11,95%, quando a gente olha a média histórica da companhia, a gente percebe que a margem líquida gira em torno de 8,76 e ela vem trabalhando aqui acima das suas médias desde o ano de 2017. Isso é excelente para nós investidores. Olhando os indicadores de rentabilidade, começando aqui pelo ROI, que é o retorno sobre o equity, a média da SLC é de 10,61 e ela também vem trabalhando aqui acima das suas médias desde o ano de 2017. Isso é ponto positivo também aí para a companhia. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, também está acima das suas médias. Mais um ponto positivo aí para a SLC. Então, investidores, olhando aqui de forma mais geral para os seus indicadores, a companhia vem indo muito bem, principalmente nos indicadores de rentabilidade e eficiência. Apenas um ponto de destaque aqui para o endividamento, que realmente vem subindo aí comparado com os últimos anos. Quando a gente olha aqui a média histórica, a SLC veio reduzindo bem o seu endividamento, porém nesse ano subiu um pouquinho comparado com os anos anteriores, então é importante a gente ficar de olho na parte de endividamento da companhia. Mas e aí, será que faz sentido investir na SLC pensando numa carteira previdenciária, pensando em dividendos? Vamos dar uma olhada aqui no indicador de Dividend Yield. Nos últimos 12 meses, a companhia distribuiu 7,80% em dividendos. É um excelente dividendos e é um percentual que entra dentro da metodologia de investimentos do Luiz Barsi. Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de calcular o preço teto, investidores, pois a média geral da companhia está aqui em 3,88 e com esse percentual não entraria dentro da metodologia do Luiz Barsi. Porém, se a gente levar em consideração que apenas esse ano de 2023, a companhia está dentro aí do método. Com certeza, investidores, esse histórico aqui ele vai impactar no cálculo do preço teto médio, que é aquele preço teto mais conservador, pois a média geral da companhia é bem baixa, está aqui na casa dos 3,88. Mas chega de enrolação, vamos lá calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas
informações sobre os papéis, como por exemplo o Dividend Yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da SLC Agrícola. E aqui no site da AGF+, ele traz para mim o cálculo do preço teto projetivo e também o cálculo do preço teto médio. Vale lembrar que o preço teto projetivo, ele está projetando um futuro crescimento da companhia, e o preço teto médio, ele leva em consideração apenas o histórico de distribuição de dividendos da empresa. Ou seja, ele é um método bem mais conservador. E segundo a metodologia aqui de investimentos do Luiz Barsi, o preço teto projetivo para a SLC Agrícola está aqui na casa dos R$ 49,56. Ou seja, com esse valor de cotação de R$ 37,76, você, investidor, tem uma excelente margem de segurança para investir na SLC Agrícola pensando no recebimento de dividendos. No entanto, quando você olha aqui para o preço teto médio, que é um cálculo mais conservador, ele gira em torno aqui de R$ 18,87. E obviamente, né, investidores, com a cotação aqui em R$ 37, não tem margem de segurança para investir, levando em consideração o cálculo do preço teto médio. Mas me diz aí, investidores, vocês investem aqui na SLC pensando no recebimento de dividendos ou apenas em ganho de capital com a alta das ações? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. E se você aí ainda não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.